a ideia dessa live, que é a live Vamos Fazer Direito, né? Foi uma ideia que já amadurecemos há um tempo e estamos colocando em prática. Hoje é o terceiro episódio dessa live. Por coincidência, na verdade não por coincidência, mas por mérito, o nosso convidado de hoje foi o primeiro da nossa live também, né, que estreou esse quadro. E eu queria agradecê-lo, né, já de antemão, e apresentá-lo. A ideia da live é sempre a gente fazer parte do dia a dia do nosso paciente, desde o diagnóstico, tratamento, que é meu caso, até tudo que está relacionado ao que mudou na vida do paciente quando ele descobriu que tem um câncer, quando ele começou toda essa tempestade na sua vida. E eu espero ser um canal de informação clara, de informação objetiva e concreta para os nossos pacientes com câncer. Esse é o objetivo dessa live. E eu queria apresentar o doutor Diego Parente, meu amigo, profissional exemplar, mais de 15 anos de experiência aqui na advocacia, tem escritórios em Sobral, Vajota, São Benedito, e eu queria passar a palavra para ele para se apresentar novamente e a gente começar aqui nossa live de hoje. Bom dia, gente. Bom dia, doutor Jansen. É um prazer estar aqui presente nessa live hoje com você. E a gente está aqui para servir as pessoas, para servir os pacientes que foram diagnosticados com câncer. A gente sabe que é um momento muito delicado, é um momento que o paciente encontra-se fragilizado. E o objetivo dessa live é passar a maior quantidade de informações possíveis, informações médicas e jurídicas, de como a legislação nacional pode ajudar, pode contribuir para diminuir o sofrimento desse paciente, que vai ter que passar por um tratamento, por uma cirurgia. Então, estamos aqui para servir. Eu espero que vocês fiquem atentos. Anotem aí se quiserem, peguem um papel, uma caneta, porque a gente vai falar aqui de muitos direitos que muitas pessoas não sabem que têm. Isso é importante, Diego. A ideia da gente é tirar alguns mitos, esclarecer sempre, né? E nós separamos uma parte aqui para falar desses direitos, fora o atestado, fora o direito previdenciário, óbvio, que temos alguns pontos a comentar, mas direitos que o paciente com doença crônica grave, que o câncer é uma doença crônica grave, teria direito. Você tocou num ponto bem importante, né, sobre a fragilidade do paciente. É óbvio que uma pessoa que sofre nesse diagnóstico, que acaba de receber esse diagnóstico, ou muitas vezes está investigando ainda, mas tem uma noção, o foco da pessoa e da família passa a ser a doença, né? Eu queria começar nesse ponto, né? Na sua visão, nesse momento do diagnóstico, sobre a condição de um paciente até de absolver e de ir atrás desses direitos dele, né? O que é que você vê na sua prática? Qual é a sua orientação quanto a isso? Muito bem. Então, quando o paciente recebe aquele diagnóstico de câncer, muitas vezes a pessoa fica fragilizada, né? Então, o foco do paciente é realmente a sua saúde, o seu tratamento, o procedimento cirúrgico que ele vai ter que se submeter, e ele não tem cabeça para pensar na questão jurídica. Daí a importância de um acompanhante, dos familiares, ficarem atentos a auxiliar esse paciente. Porque, como todos sabem, né, não é um diagnóstico fácil, né, não um momento fácil da vida. E aí é onde, de fato, os familiares podem ajudar, podem contribuir para auxiliar o paciente na busca desses direitos que a gente vai falar aqui. É importante que os familiares acompanhem o paciente junto ao médico. É importante que os familiares também tenham conhecimento do que precisa. Já comprem logo uma pasta, vá guardando todos os exames que você vai fazendo, todos os atestados médicos, porque a legislação nacional é muito ampla e ela traz uma quantidade grande de direitos. Mas é necessário que o paciente faça o requerimento. Faça o requerimento perante os órgãos públicos, perante as empresas, perante o INSS. Se for o caso, algum direito que está sendo violado, vai ser preciso ir para a justiça. Então, é necessário a organização dessa documentação médica para evidenciar e comprovar de fato que a pessoa foi diagnosticada
e ela possa conquistar aquele direito que a gente vai mencionar aqui nessa live. Talvez valha até separar alguém da família para ficar responsável por isso, né, Diego? Porque Isso. eu vejo na prática que, obviamente, o câncer é uma realidade, né? Quando existe esse risco, nós temos que correr com exames, com cirurgia, com encaminhamento para centros de referência. Isso são situações que o paciente não está preparado, ninguém está preparado para isso de Uhum. cara, né? E se for atrás dos seus direitos depois, de repente você já os perdeu, né? Então, Isso. então é bem interessante essa sua colocação, né? A maioria dos nossos pacientes, eles são, os pacientes de maneira geral, são pacientes do sistema único, né? Eu tenho um consultório particular, então recebo muitos pacientes de plano de saúde, recebo pacientes do sistema único que nos procuram para fazer cirurgia particular, de maneira para agilizar tratamentos e tudo. Mas alguns pacientes são de plano de saúde, né? Eu acredito que o que nós vamos comentar aqui, não importa se o paciente é cirurgia particular, planos, sistema público, os direitos são os mesmos, né? É Uhum. importante deixar claro isso, né? Mas aquele paciente do plano de saúde, né? Eu queria que pudesse uma leve pincelada aí da relação do plano de saúde com o tratamento oncológico, né? O plano de saúde, todo plano de saúde, o plano de saúde é obrigado a fornecer todo o tratamento oncológico do paciente. Sim, sim. Todo plano de saúde que é registrado na ANS, ele é obrigado a cobrir o tratamento oncológico por completo. O plano de saúde não pode negar o tratamento oncológico daquele paciente, certo? Inclusive, o plano de saúde ele é obrigado a custear os tratamentos não listados no rol da ANS, da ANS também, desde que exista a recomendação médica, certo? Então, quando o paciente faz o requerimento perante o plano, se o plano negar, que a gente sabe que isso acontece muito, qual é a recomendação? A recomendação é que você faça o requerimento por escrito, através de e-mail, preferencialmente, preencha os formulários necessários e obtenha a recusa por escrito do plano de saúde, certo? Diante daquela recusa, você deve fazer uma reclamação na Agência Nacional de Saúde, na ouvidoria da ANS, informando a recusa do plano. Muitas vezes, aquela reclamação administrativa da ANS, ela surte sim muitos efeitos, porque os planos ficam atentos à ANS, que é a agência reguladora, e mesmo assim, mesmo após fazer essa reclamação administrativa, a negativa for reiterada, aí você pode procurar a justiça. Você pode procurar a defensoria pública ou algum advogado particular para que possa acionar a justiça e obter medidas liminares, tutelas de urgências. Muitas vezes, em situações de saúde, pacientes oncológicos, o Poder Judiciário concede liminares em 24 horas, em 48 horas. Então, esse é o caminho que você deve trilhar nessas situações. Não existe um tempo específico, né, olha, a ANS tem até tanto tempo para responder, porque eu imagino que os pacientes eles vão ter a sua pressa, vão ter a sua urgência, né? Traduzindo para a minha prática, um paciente que vai ter que ter acesso a um tratamento não autorizado pela ANS, muito provavelmente é um paciente mais grave, que já foi tentado outros tratamentos, Uhum. obviamente autorizados pela ANS, e não foi possível. A doença evoluiu, a doença metastatizou, né? Então aí é que tem uma pressa maior mesmo, né? Existe algum tempo para isso? Você falou aí da possibilidade de liminares com urgência e tudo mais, né? Existe algum prazo até para os ouvintes ficarem atentos? Olha, eu mandei aqui um e-mail aqui para a ANS, enfim, até para o paciente saber, não, está aqui com 5 dias de espera, eu vou agora procurar um advogado, porque não está saindo aqui as informações, né? Existe assim, depois que o paciente registra a reclamação na ANS, a ANS ela vai instaurar um procedimento interno e o plano de saúde tem 5 dias úteis para responder aquela notificação para a ANS. Mas a urgência, doutor Jansen, vai depender da situação de cada paciente. Tem paciente que nem 5 dias úteis pode esperar.
Então, numa situação que é necessário procedimento cirúrgico com urgência, você já pode acionar, já pode constituir um advogado para acionar a justiça imediatamente e o Poder Judiciário vai lhe dar uma resposta. É necessário que o advogado, o defensor público, diligencie junto ao Poder Judiciário, sensibilize o magistrado, o juiz, acerca da necessidade de urgência e certamente o magistrado vai proferir uma decisão em menos de 24 horas, determinando que o plano de saúde arque com aquele procedimento cirúrgico. Então, nós temos um prazo regulamentar, sim, mas, claro, que dependendo da urgência, da necessidade de cada paciente, esse prazo ele não precisa ser respeitado. Você pode procurar logo a justiça. Isso é importante, né? Porque boa parte dos pacientes, eles vão fazer um tratamento mais complexo ou um tratamento de alto custo, muitas vezes, né? Porque a gente está falando de autorização para o plano de saúde custear aquilo. E o que é importante deixar claro aqui, nós não estamos falando de tratamentos não validados, sem respaldo científico, né? Porque isso é importante deixar claro, né? Na minha vida prática, eu recebo muitas perguntas que eu tenho que me sensibilizar e dizer, olha, esse caminho não é um caminho em canto nenhum, porque esse tratamento não é viável, por exemplo. A gente sabe as indicações, principalmente no Brasil, de transplante de fígado, né? Não é todo mundo que vai ter indicação, tendo um câncer, de que o tratamento é um transplante de fígado. Mas eu tenho muitos pacientes que chegam com doença grave, aí vem toda essa questão da ansiedade, do inconformismo com o diagnóstico, né, que é totalmente compreensível, né? E o paciente cheio de doença, por exemplo, no fígado, já descobriu assim, a primeira pergunta, doutor, e se eu entrar na fila do transplante, se eu posso dar metade do meu fígado para meu pai, né? Já chegou a ter situações dessas, né? E o que é importante é deixar claro isso. São tratamentos não autorizados pela ANS, ainda, muitos deles estão em tramitação, né, e tudo, mas que tenha respaldo científico. Não é aquela medicação que a pessoa escutou, recebeu aqui na internet, milagrosa, que só tem lá na China, né? Importante deixar claro isso, né, Tudinho? Dito isso, eu queria separar um pouquinho a nossa organização, porque são muitas informações, muitos direitos, e que nos traz alegria também, porque a gente vai conseguir ajudar muita gente hoje, né, Tudinho? Mas eu acho que é impossível a gente não começar sobre o nossa questão principal, que é o direito principal, que é o previdenciário, né? Doutor Diego é especialista em direito previdenciário, trabalhista, bancário, né? Então, ninguém melhor do que ele para nos ajudar aqui em alguns pontos importantes. A nossa primeira live já tocamos nesse assunto sobre tempo de que o paciente pode esperar, direitos nesse sentido, né, para começar um tratamento, uma cirurgia. Na live passada, com a doutora Thais, falamos muito sobre alguns pontos importantes, diferença de atestado para declaração, alguns pontos importantes sobre incapacidade, mas hoje nós vamos aprofundar na visão jurídica sobre isso, né? Então, de maneira clara, doutor Guilherme, quem tem direito a uma ajuda previdenciária, né? Quem tem esse direito previdenciário, na verdade, né? Pensando em câncer, tá? Então, essa primeira definição. Tá, então vamos lá. Você imagina um paciente que ele trabalha, né, às vezes com atividade remunerada, ele pode ser um empregado, ele pode ser contribuinte individual, e aí ele foi diagnosticado com câncer. Na situação do empregado, os primeiros 15 dias de afastamento devem ser custeados pela empresa. Para situações de impedimento de capacidade para trabalhar superior a 15 dias, é necessário que o paciente procure o INSS, né? Ele tem a proteção previdenciária, ele tem trabalho de carteira assinada, ou ele contribui, então ele tem direito aos benefícios que o INSS oferece. Então, o que ele deve fazer? Tem que se afastar do trabalho, né? O paciente que vai precisar fazer um procedimento cirúrgico, ele inicialmente se afasta do trabalho, não vai mais receber a remuneração da sua empresa, e aí ele procura o INSS para receber um auxílio-doença. É aí onde a gente ressalta a importância do paciente estar alinhado com o médico que está acompanhando o tratamento. Como eu falei no início, a ajuda dos familiares do acompanhante é muito relevante nesse momento.
O médico que está fazendo o acompanhamento, ele deve fornecer para um paciente um atestado médico, né, um atestado médico completo, indicando o diagnóstico que foi evidenciado, o tempo de afastamento, quanto tempo aquele paciente deve se afastar dessas atividades profissionais para fazer o tratamento quimioterápico, o tratamento cirúrgico. O INSS recentemente passou por uma atualização onde é orientado que o médico indique, inclusive, a atividade profissional que aquele paciente desempenha, né? Diante desse atestado, o paciente vai procurar o INSS e vai se submeter a uma perícia. A perícia hoje é a perícia virtual. A perícia inicial é o famoso ateste médio, né, que a doutora Thais, na live passada, falou muito bem, com muita propriedade. Essa perícia inicial ela é à distância, né? Então, o paciente ele não vai mais, ele não precisa ir até o INSS presencialmente fazer a perícia com o perito médico federal. A perícia é feita virtualmente, analisando o atestado médico. Daí a importância do médico oncologista fornecer um atestado médico legível, um atestado médico com todas as informações pertinentes. E é indicado também que o atestado indique os dias de afastamento, né? É necessário que o médico evidencie se aquele paciente precisa de 30 dias, de 60 dias ou de 90 dias, né? Que o ateste médio, o auxílio doença à distância, em dias de hoje, são 90 dias. Então, o paciente inicialmente ele se afasta do trabalho, recebe o benefício por 90 dias. Se aquele tempo de 90 dias, de 3 meses, não for suficiente para que ele possa voltar a trabalhar, é possível pedir a prorrogação do benefício. 15 dias antes de encerrar os 90 dias, é necessário, junto ao aplicativo Meu INSS, que todo cidadão pode entrar através da senha Gov, você agenda um pedido de prorrogação. E é necessário o médico fornecer um outro atestado para que aquele auxílio-doença que ele estava recebendo por 90 dias seja prorrogado pelo tempo necessário. Isso é importante, né? Esses 15 dias antes, né? Eu recebo muito pedido quando o atestado já acabou, os 90 dias já acabaram, né? E aí o paciente muitas vezes ali um pouco até mais, eu preciso de hoje, preciso, né? É aquela urgência, né? E é interessante isso que o senhor falou, 15 dias antes, né? Se tiver o atestado direitinho, é possível no mesmo CID, é a mesma doença, a mesma coisa, né? E aí a minha pergunta, o paciente ele já pediu 90 dias, recebeu 90 dias pelo direito, né? Fez uma cirurgia, geralmente é um tempo necessário mesmo, 90 dias aí no mínimo, né? Uhum. Mas ele vai ter que estender isso, porque precisa fazer quimioterapia e etc, né? Aí nessa hora ele não vai mais, não, ele faz o pedido no ateste médico, ou seja, ele orienta lá no ateste médico, eu vou precisar prorrogar mais 3 meses. Uhum. E aí sim é que ele vai para a perícia presencial. O Isso, ateste médico não funciona para mais de 90 dias. exatamente. É presencial essa Isso, nova perícia, né? isso. Perfeito. Então, o senhor falou, para pacientes contribuintes, sejam carteira assinada ou contribuinte individual, né? O MEI entra nessa história, Entra sim. O MEI, MEI é um contribuinte individual. até 15 dias, a empresa remunera, a empresa faz o pagamento, tudo após 15 dias, até 90 dias, até este médio, né? É, E quando é mais do que isso, né? Eu já percebi que o paciente ele vai fazer quimioterapia, fazer cirurgia, provavelmente vai fazer quimioterapia também, e tratamentos mais longos. Eu sei que ele vai precisar no mínimo de 6 meses ali de afastamento, né? Quando a gente vai coloca direto, é indicado colocar direto 6 meses, ou é indicado colocar 90 dias e orientar o paciente que faça a expansão desse atestado antes de terminar os 90 dias, como a gente conversou agora. certo. Assim, via de regra, a aposentadoria por invalidez ela não é concedida imediatamente. Via de regra, o segurado, para mim, segurado, para você, paciente, a porta de entrada para os benefícios por incapacidade do INSS é o auxílio-doença.
Então, a orientação é que você forneça um atestado médico por 90 dias e o paciente vá prorrogando. Até porque é necessário evidenciar como que vai ser a recuperação desse paciente, né? Você já, como médico experiente, já deve ter visto muitas situações de pacientes que o diagnóstico não era favorável e aconteceu a cura, né? Da mesma forma, o contrário, às vezes o paciente com uma situação mais simples, mas durante o tratamento agravou e ele precisou de um tempo maior de afastamento. Então, a orientação é essa, que você forneça atestado de 90 dias e no decorrer do tratamento você vai prorrogando o auxílio-doença até que pode chegar numa situação realmente de uma gravidade maior, onde o INSS pode conceder a aposentadoria por invalidez, no caso de uma incapacidade total e definitiva, né? Então, esse é o caminho. E você falou aí a questão do meio, eu queria só fazer uma observação. Essa regra dos 15 dias é só para o segurado e empregado, né? O MEI, se ele precisa, ele não tem essa regra dos 15 dias, porque o MEI ele é contribuinte individual, não tem empresa. Ele é o próprio patrão Ele é mesmo. o próprio patrão. Então, ele não tem essa regra dos 15 dias. Ele pode requerer logo auxílio doença dependente desse Os prazo. 15 dias vai direto para o teste médico. Vai Isso. teste médico, né? Vai direto para o teste médico. E tem uma observação, doutor José, importante, que é um direito do paciente com câncer, é a isenção de carência. Porque o INSS, para requerer um benefício por incapacidade, um auxílio doença, como eu falei, que é a porta de entrada para os benefícios por incapacidade, o INSS exige 12 meses de contribuições mensais. Ou seja, você tem que passar um ano trabalhando de carteira assinada ou um ano contribuindo, para só depois disso você ter direito ao auxílio doença. Isso é a regra geral. Só que existe exceção. O segurado portador de neoplasia maligna, ele é isento de carência. Ou seja, se ele trabalhar um dia e no dia seguinte ele for diagnosticado com câncer, ele vai ter direito ao auxílio doença. E se for grave, ele pode, se for incapacidade total, ele pode receber até a aposentadoria por invalidez pelo resto da vida dele. Então, você imagina o paciente que contribuiu por um dia de trabalho para a Previdência, mas que vai passar 20, 30 anos recebendo um benefício previdenciário. Tem. Essa regra do jogo já é um direito do paciente com câncer. Ele não tem aquela carência de 12 meses. Interessante, bem interessante, né? Eu acho que para outras doenças também crônicas e graves, isso se estende também, né? O câncer é uma delas. É um delas. A gente tem a cardiopatia grave, a gente tem o AIDS, existe a hanseníase, é um rol de doenças trazido pela lei que isenta o segurado de carência. Aí, todo dia que você falou de dois pontos que eu queria perguntar, né? Primeiro, eu acho que uma pergunta básica também quem tem direito à incapacidade permanente à aposentadoria, né? Qualquer paciente com câncer, porque eu sei que a palavra assusta e muitas pessoas pegam uma orientação do vizinho ali que não entende, né? Mas é todo paciente com câncer, por exemplo, que vai ter direito a tentar uma aposentadoria, incapacidade permanente, porque isso é coisa do dia a dia. Um paciente, por exemplo, que é agricultor, registrado como agricultor, contribui como agricultor, obviamente, só a vida toda. O primeiro tumor que é possível aparecer é um tumor de pele, né? E é muito comum isso acontecer, e aí a gente vai lá, faz cirurgia. Quase 100% dos pacientes com câncer de pele ficam curados com uma cirurgia, tá? Muitas vezes não precisam fazer quimioterapia, nada, só a cirurgia. E aí eu recebo muito isso no meu dia a dia. Olha, doutor, eu tive câncer, sou agricultor. Você pode me fornecer um atestado para eu tentar me aposentar, uma pessoa com 50 anos, por exemplo, né? Qual é a sua vivência jurídica quanto a isso? A perícia médica do INSS ela é muito precisa e muito técnica e muito clara, né? Se um agricultor ou um pescador, né, ou mesmo um profissional do ambiente urbano, um mototaxista, um agente de trânsito, pessoas que estão expostas ao sol, foi diagnosticado um tumor na pele, você vai fazer ali uma cirurgia e aquela cirurgia ele precisa de um mês de afastamento, ele vai receber um mês de auxílio doença. Não é possível presumir uma doença futura. Ah, doutor, se eu ficar trabalhando no sol, eu já tive um tumor, eu vou ter um segundo tumor, um terceiro tumor. Não. Aí não. Aí realmente é necessário avaliar cada situação. Certo. Né? A orientação, você como médico, certamente orienta as pessoas a usarem protetor solar,
a usarem mangas longas, evitar a exposição solar e continuar trabalhando. Não, realmente não tem como o INSS conceder um benefício porque a pessoa não pode trabalhar naquela situação. Então, a grande ideia de conseguir, ou de se conseguir pleitear até uma incapacidade permanente, uma aposentadoria, é quando tem incapacidade. É quando Exatamente. existe uma incapacidade real. Real. E isso é visto pelo médico perito, isso é importante dizer, né? O médico perito ele vai ver se realmente a pessoa tem essa incapacidade real. O que nos traz a informação de que é visto caso a caso. Caso a caso, e é muito importante aqui para a orientação para os médicos, né? Às vezes, uma situação simples de fornecer um atestado médico para o paciente, isso pode gerar uma responsabilidade grande para o médico. Então, é necessário que o médico que esteja fazendo o acompanhamento do paciente seja sincero e seja realista ao fornecer aquele atestado. Porque o atestado que não é real, que não é verídico, às vezes por uma questão de amizade, porque o médico está ali com pena do paciente, isso pode trazer responsabilidade civil para o médico, né? O próprio médico perito do INSS, quando ele vai fazer a perícia dos segurados, ele pode denunciar ali o colega médico e fornecer um atestado médico falso. Isso pode ter consequências civis, profissionais e administrativas para o médico. Então, muitas vezes o médico, ele o paciente, como ele não tem noção disso, ele pede, doutor, faça aí um atestado médico forte para mim. Isso. Mas o médico tem que ter responsabilidade nesse ponto. Às vezes, como eu falei, né? Às vezes o vizinho chega, ou alguém que não tem essa informação chega e fala, "Ó, agora você vai lá no seu retorno, peça para o médico lhe aposentar, você é agricultor." E aí eu sempre tento ter essa sensibilidade de explicar, olha, não é por aí, essa sua cirurgia você está bem, você já recebeu o seu auxílio-doença, o atestado por aposentadoria é algo certo, que pode me gerar problema, Isso. né? E existe essa pressão por parte do paciente ali, e é por isso que é importante esclarecer. Muitas vezes o médico ele não vai fornecer aquele atestado de aposentadoria, não por ele ser ruim, por ele não querer lhe ajudar. É por ter, inclusive, problemas para ele mesmo, para mim mesmo, que estou fornecendo aquele atestado, né? Tô Diego, e quem nunca contribuiu, né? Que é uma realidade importante, principalmente para agricultores, né? Pescadores, como você falou, né? Que é um grande parcela da nossa população, né? Quem nunca contribui de nenhuma maneira, nem por meio de sindicato, ou MEI, ou o que seja, né? Uhum. Qual é o caminho? Muito bem. Vamos lá. Nós temos hoje, são cinco tipos de segurado que existem no Brasil. Nós temos o empregado, nós temos o contribuinte individual, nós temos o empregado doméstico, nós temos o trabalhador avulso e o segurado especial. Todos esses cinco que eu falei, eles são segurados no INSS e desde que eles estejam contribuindo, eles vão pelo caminho do auxílio-doença, certo? Mas, infelizmente, no nosso país, a gente tem uma situação de muitas pessoas que estão na informalidade, pessoas que não contribuem para a Previdência. Existe algum benefício para esse tipo de pessoa? Sim, existe. Existe o benefício assistencial, o LOAS, né? Ele é um benefício não de cunho previdenciário, mas de cunho assistencialista, onde a pessoa que foi diagnosticada com câncer, mas não tem a qualidade de segurado, pode buscar esse benefício no INSS. O caminho é um pouco parecido do caminho do segurado, né? Mas é necessário que ele evidencie dois pontos. Primeiro, que ele vive em situação de pobreza, na verdade, a lei usa a expressão miserabilidade. É onde a pessoa vai ter que evidenciar que ela é pobre na forma da lei, ela precisa estar cadastrada no cadastro único e ter uma renda familiar per capita mensal inferior a um quarto do salário mínimo. Então a pessoa tem que viver realmente no estado de miserabilidade. E o segundo ponto é a existência do impedimento de longo prazo, superior a 2 anos. Né? Então, se um paciente for diagnosticado com câncer, ele pode sim requerer o benefício previdenciário de um cunho assistencial, mas tem essa barreira de provar que é pobre, né, que é miserável. Então, se é uma pessoa que não contribui para o INSS, mas tem renda própria, então tem um familiar que tem renda, esse caminho do LOAS não vai, do BPC ela não vai conseguir conquistar esse benefício, porque o INSS não pode pagar esse benefício
indiscriminadamente para todo mundo. Ele paga o benefício para quem não contribui, mas para quem é pobre na forma da lei. Na verdade, quem é miserável. E essa questão dos 2 anos? Porque, por exemplo, voltando ao mesmo exemplo, que é o tumor mais comum do mundo, que é o câncer de pele, né? Existem inúmeros outros, mas o câncer de pele é o mais comum do mundo. É um paciente com câncer de pele que fez a cirurgia, seja pelo SUS ou particular, e vai ter que ficar 30 dias sem trabalhar, né? É, por aí, né? Não entra nessa regra dos 2 anos aí. Não entra. Não entra, fica sem receber. Se for uma doença de um mês, 6 meses, um ano e meio, não recebe LOAS BPC. O LOAS BPC realmente é para uma doença com impedimento de longo prazo. Então tem que ser uma doença de fato, tem que ser um câncer de fato profundo, Grave. uma coisa definitiva, que não tem cura e que vai gerar realmente um impedimento de longo prazo, como a lei diz. Daí a importância, né, da pessoa, do trabalhador, contribuir para o INSS. O caminho de quem contribui é mais fácil de obter uma proteção previdenciária no momento de fragilidade. Para quem não contribui, existe um caminho, é mais difícil, a pessoa tem que ser pobre na forma da lei. Caso contrário, a pessoa não recebe benefício. Eu digo, e nessa ideia, né, desses 2 anos, é algo para frente ou para trás, no sentido, olha, eu acabei de me diagnosticar o doutor falou que minha doença é uma doença curável, né? No máximo a gente vai fazer quimioterapia, que é uma realidade no câncer. Então eu sei que ele vai ficar com certeza aí anos sem trabalhar, dali para frente sem trabalhar. Você falou dos 2 anos. O paciente precisa ter passado os últimos 2 anos sem trabalhar, ou é uma previsão dele ficar 2 anos sem trabalhar, de acordo com a doença que se apresentou? Entende? Entendi. Não, de fato, assim, esse impedimento de longo prazo é dali para frente. Então, se ele ficou incapacitado no passado e ele não foi requerer o benefício perante o INSS, não adiantou nada. O INSS não vai pagar 2, 3 anos de atrasados se ele não requereu. Uhum. Então, o direito existe, mas é necessário que a pessoa bata a porta lá do INSS. A partir do momento que ele faz o requerimento, ali é onde nasce o direito dele. Sei, mas a ideia da minha pergunta foi, o paciente ele nem passou 2 anos sem trabalhar, ele descobriu agora, ele operou agora, né? É, e eu chego muito isso na minha cabeça, né? Tá tudo bem, ok, mas eu não contribuí, eu quero tentar algum benefício, né? E foi nessa situação, ele vai ficar um mês sem trabalhar. A minha pergunta é, qual a orientação até para o colega médico? Coloca no atestado isso, olha, o paciente tem uma previsão, vai ser operado com câncer de pele e tem uma previsão de ficar um mês sem trabalhar, 2 meses sem trabalhar. O paciente ele vai pegar esse atestado e ele não vai conseguir, porque não vai chegar nos 2 anos, né? Mas a gente precisa muitas vezes orientar o paciente, entregar esse atestado ao paciente, mesmo assim orientando, olha, esse atestado eu estou lhe fazendo, porque é seu direito, né? Se você requerer o teu rolo de fazer, mas eu acho que você não vai conseguir, porque o que você vai ficar sem trabalhar vão ser 2 meses, não vão ser 2 anos, né? Perfeito. Você, como médico responsável, vai fornecer o atestado por 2 anos e ponto final, porque é o tempo que ele precisa se afastar das atividades profissionais. É isso que vai acontecer e muitas vezes o paciente não vai ter direito a nada. Certo? Dois Ele meses. não Você vai falou ter 2 anos. Você 2 meses, 2 meses. perdão, 2 meses. Ele não vai ter direito a nenhum benefício. Muitas vezes as pessoas me procuram nessa situação. A pessoa já foi diagnosticada com um problema de saúde e não tem a qualidade segurada. E não tem direito a benefício previdenciário nenhum. E aí o que fazer? Né? É um impasse. A orientação que eu dou, olha, você tem que começar a contribuir, então. Começa a contribuir antes tarde do que nunca. Começa a contribuir agora, né? Porque aí você vai começar a ter proteção previdenciária e caso futuramente aconteça um agravamento desse seu problema, você pode receber um auxílio-doença no futuro, Sim. né? Ele não vai receber o benefício dessa doença que já foi diagnosticada no passado, porque vai ser evidenciada a doença pré-existente. Uhum. Então, a regra do INSS, o que é? É um seguro. Você primeiro precisa contribuir, ser segurado, para depois adoecer. Sim. Né? Você não adoece primeiro e depois contribui. Porque senão seria muito fácil. Né? Então, a lógica é essa: você primeiro precisa ser segurado, depois adoecer e receber benefício previdenciário. Mas mesmo a pessoa já diagnosticada e já com problema,
ainda vale a pena a pessoa começar a contribuir, porque ela não vai receber o benefício por aquela doença, mas ela pode vir a receber por um agravamento da doença. E é muito comum no câncer isso, né? O próprio câncer de pele, por exemplo, é muito comum o paciente, após uma certa idade, após um certo tempo de exposição ao sol, 30, 40 anos sendo agricultor, por exemplo, quando começa a aparecer um câncer de pele, é possível ficar, de vez em quando, aparecendo um, né? Então, de repente, já seja uma situação dessa, até para câncer de pele, que normalmente não é incapacitante, Isso. né? Então, Aí você pode, inclusive, assim, eu sei que você é um médico que se preocupa com o seu paciente, né? Você é um médico muito humano, muito preocupado pela saúde das pessoas, pela questão social. Então, se você tiver com um paciente e ele não for segurado, oriente, olhe, contribua para o INSS. É uma garantia mínima que todo cidadão brasileiro precisa ter. Pelo menos o INSS você precisa pagar, sim, né? ótima orientação. Eu digo para a gente fechar um pouquinho esse assunto previdenciário, tá? Ainda temos alguns tópicos aqui. Então, só para deixar claro, a sua orientação atual do INSS é nem usar o atestado naquele termo indeterminado, que é muito comum no nosso dia a dia, né? Seria mais interessante até para o próprio segurado que o médico determine períodos, 90 dias ou mais, né? E vá fazendo extensões desse atestado. Eu até vejo uma parte muito óbvia do ponto de vista prático, que esse paciente ele vai voltar mais vezes para o médico para ser reavaliado novamente, Isso. e aí pega esse atestado, né? Então é isso. O atestado indeterminado não é que ele seja proibido, né? Você pode ficar indeterminado, mas é que é uma melhor orientação que ele não seja indeterminado. Na verdade, doutor Jansen, a orientação da Perícia Médica Federal, o que eu estou vendo isso na prática no meu dia a dia. Se o segurado for para for requerer um ateste médico, com o atestado médico por prazo indeterminado, aquele benefício vai ser negado. Tem que ter o Vai tempo. ser negado porque o médico perito ele precisa de um prazo. Ele tem que preencher lá o formulário quando ele vai fazer a perícia, de informar o prazo de afastamento. Perfeito. Então a orientação realmente é essa. Se tem prazo de um mês, coloque um mês, 70 dias, 70 dias. Se for um prazo maior, de que 90, mas coloque 90, que vai facilitar a vida do seu Coloca, paciente. coloca 90, chegar perto dos 90 dias, 15 dias antes, você pode estender isso. E em algum momento percebeu-se que essa doença realmente é uma doença grave, com um potencial de cura mínimo, se espalhou, metastatizou na minha linguagem. Esse paciente, provavelmente ele não vai deixar de fazer quimioterapia mais, enfim, o caso se agravou, importante, né? Aí você já entra, não entra como indeterminado, já entraria como incapacidade. E você vai fornecer um atestado médico para ele, evidenciando tudo isso, descrevendo com detalhes e afirmando que realmente a incapacidade ela é total e definitiva. E aí, nessas prorrogações, em uma dessas prorrogações, o médico perito vai evidenciar, aqui já tem mais casos realmente de auxílio-doença, a incapacidade não é temporária, é definitiva. E aí vai obter a aposentadoria por invalidez. Que aí a aposentadoria por invalidez é definitiva e não precisa mais fazer perícia. Perfeito. Essa sequência ficou bem lógica até para mim, que lido com isso no dia a dia e não sabia dessas informações tão claramente. Obrigado, tanto Diego. Dois pontos importantes para a gente fechar temporariamente esse assunto. Vamos já para perguntas ali de, quem está assistindo aqui nossa live, né? E pode ter esse assunto novamente, mas quando o INSS nega essa inflação, nega o atestado, qual o caminho viável? E tempo também, porque às vezes, desculpa me interromper, às vezes o doutor pede mais 6 meses, pede mais 180 dias, mas o INSS negou, botando mais 30 dias. Existe essa coisa na prática, Sim, existe? sim, sim. Acontece muito, né? Infelizmente, a gente recebe muitos segurados, muitos clientes com a negativa do INSS. Diante do indeferimento, porque o médico perito do INSS ele não está obrigado a concordar com o médico particular que está fazendo o tratamento do paciente, né? O médico perito ele tem liberdade de decisão ali no momento da perícia. Caso aconteça o indeferimento do benefício por incapacidade, nascem dois caminhos para o segurado. Ele pode apresentar um recurso administrativo no INSS, como também ele pode procurar a justiça, que é o caminho que eu oriento, né? Você deve procurar ou a Defensoria Pública da União, que tem uma sede aqui em Sobral, ou um advogado, né, um advogado particular.
para acionar o Poder Judiciário. Lá na Justiça Federal, vai também acontecer uma perícia, tá? Dentro do processo. Mas a perícia é feita por um médico neutro, que nem está lá para defender os interesses do INSS e nem está lá para defender os interesses da pessoa, do trabalhador. Ele vai analisar tecnicamente, pelas normas médicas, as normas de perícia médica, se aquele paciente realmente está incapacitado ou não. Aí ele vai responder os quesitos para o juiz, e aí, depois da realização da perícia e da resposta dos quesitos, o juiz vai julgar. Muitas vezes pode ser que a sentença seja até procedente, no sentido de conceder o auxílio-doença, né? Porque o médico perito da justiça tem um pensamento diferente do médico perito federal. O perito do INSS, ele pode ter um pensamento diferente do perito auxiliar, que nem é alguém escolhido pelo cliente, nem é escolhido pelo INSS. INSS. É alguém neutro que é contratado para isso, né? O médico perito é um auxiliar da justiça, né? Ele é como se fosse um servidor público, ele está ali realmente sendo um servidor público e é um profissional médico de confiança do juiz, do magistrado. Então, realmente, ele é neutro. Se você vê realmente a perícia é muito técnica, ele tem que responder. Se ele entender que o paciente não está incapacitado, ele vai justificar por que o paciente não está incapacitado. E também, se o paciente estiver incapacitado por um período, ele tem que justificar isso. Por que ele está incapacitado? Por que ele precisa receber por um ano? Aí ele vai dizer que é por conta do problema de saúde, que naquela profissão ele não pode desempenhar essas atividades, enfim. Ele vai embasar até com informações científicas, né? Livros e artigos. Exatamente. Né? Porque a decisão judicial precisa ser fundamentada, né? E a gente sabe que existe uma possibilidade daquelas pessoas que têm na sua ocupação, no seu dia a dia, risco de câncer, né? Exposição a agentes nocivos, né? Qual é a diferença? O paciente ele vai ter alguma diferença nessa questão previdenciária em si? Ele não tem câncer, ele não tem doença, ele está só exposto àquela situação, né? A legislação, gente, eu acho que você precisa de outra live, né? Porque são muitos direitos que o paciente com câncer tem. Esse direito que o Dr. Jansen trouxe, inclusive, é um direito preventivo, né? Então, o paciente nem câncer tem, mas só pelo risco dele adquirir câncer, a lei já vai lá e protege ele. Que situação é essa? São pessoas que trabalham expostos a agentes nocivos que cientificamente foi provado que são potenciais causadores de câncer. Por exemplo, técnicos de raio-x que estão expostos ali diariamente à radiação ionizante. Então, esse tipo de profissional, ele tem o direito a uma proteção legal para se aposentar mais cedo. Então, a lei oferta para ele essa garantia de que ele se afasta mais cedo do trabalho, exatamente para prevenir que ele adquira um câncer. Nós temos situações também de pessoas que trabalham em postos de gasolina, frentista, que estão ali respirando aqueles vapores diariamente. A gente vai uma vez ou outra abastecer o carro e sente aquele cheiro. Mas o frentista é todo dia. E aquilo ali cientificamente foi evidenciado que dá câncer. Pessoas que trabalham com amianto. Amianto também é outra substância cancerígena cientificamente comprovada. E mais outras, né? Então, essas pessoas, a empresa é obrigada a fornecer um documento chamado PPP, perfil profiográfico previdenciário, onde a empresa vai evidenciar o ambiente de trabalho e essa pessoa consegue se aposentar antes, consegue se aposentar mais cedo do que um trabalhador normal. Em um diagnóstico de câncer de um paciente desse, né? Existe algum direito desse paciente, por exemplo, de conseguir um benefício mais rápido? Existe algo nesse sentido? É uma pessoa, por exemplo, um técnico de raio-x, como você falou, que diagnosticou um tumor de tireoide, que é um tumor muito relacionado à radiação ionizante, né? Por isso que ele tem aquela proteção e tudo. Existe algum direito relacionado a isso, de o paciente conseguir mais fácil alguma coisa, essa proteção? Ou ele entra no mesmo fluxo dos outros pacientes? Não, o paciente diagnosticado com câncer, muitas vezes, sim. Infelizmente, gente, vamos falar a real. O Brasil é um país que a legislação é muito bem feita, muito bonita, mas não efetiva ali os direitos na prática, né? E aí muitas pessoas precisam procurar o Poder Judiciário para garantir aquele direito que tá evidenciado na lei.
E existe, sim, prioridade processual. Então, pacientes que foram diagnosticados com câncer, e esses pacientes precisam procurar o Poder Judiciário, precisam procurar a Justiça para conquistar o direito, eles têm prioridade por lei. Então, os processos desse tipo de paciente, tramitam mais rápido, passa para frente dos outros, né? Então, o paciente com câncer, um dos direitos, né, que É a nós temos é prioridade. a prioridade em tramitação na Isso, justiça. isso. Né? Então, Diego, agora duas perguntinhas rápidas para a gente ir para uma parte final, que é a gente falar justamente desses direitos que são menos conhecidos ainda do câncer, né? Mas eu queria lhe perguntar duas coisas. O paciente com câncer, ele pode ser demitido durante o tratamento? Teve que fazer cirurgia, obviamente, teve uma capacidade de cirurgia, ou mais, quimioterapia, por exemplo, que é um tratamento bem mais longo do que a cirurgia no quesito de efeitos até, e por aí vai, né? Um paciente com câncer, ele pode ser demitido, ficou lá um tempo, voltou e foi demitido de carga, ou então, mesmo durante o tratamento. O paciente com câncer tem alguma proteção nesse sentido? Tá, vamos lá. Então, digamos que a pessoa trabalha numa empresa, carteira assinada, tudo tranquilo, e foi diagnosticada com câncer. Precisa se afastar. A pessoa vai procurar o INSS, né? Vai procurar o INSS, digamos que a pessoa vai receber um auxílio doença por 90 dias, certo? Durante os 90 dias a pessoa não trabalha, se afasta, fica em casa, vai fazer o tratamento e o INSS paga o benefício, o auxílio doença. Se realmente for só o prazo de 90 dias, o empregado volta para a empresa, certo? Quando ele volta para a empresa, e aquele auxílio-doença não tem natureza acidentária, não foi um acidente de trabalho, normalmente câncer não tem natureza acidentária, né? Porque o Vamos câncer, falar em câncer, né? Fica mais o fácil. câncer pode surgir, a pessoa trabalhando ou não. E aí, quando ela volta para a empresa, infelizmente, não tem estabilidade. A empresa ela pode sim demitir o empregado, a demissão sem justa causa, pagando todas as verbas rescisórias. Porém, né, se ficar evidenciado que aquela dispensa foi discriminatória, foi única e exclusivamente porque a pessoa está com câncer e o patrão está com medo daquela pessoa adoecer novamente, e para resolver um problema, entre aspas, é melhor demitir, aí ele pode sim, já temos precedentes na justiça, em casos de demissão discriminatória, que a pessoa pode garantir o seu restabelecimento, a sua reintegração ao seu emprego, ou então indenização em razão dessa dispensa discriminatória. Agora é necessário provar de fato no processo que a dispensa foi por conta do câncer. Foi tipicamente por preconceito da doença que a pessoa tinha. E Entendeu? durante o tratamento? Durante o tratamento, não. Porque tem tratamentos, nós estamos falando aqui muito sobre 30 dias, 20 dias, 30 dias. Mas, por exemplo, uma mulher que tem um câncer de mama, inclusive um câncer de mama curativo, não é uma doença espalhada, paliativa, nada disso. É um câncer de mama habitual que espero que as pessoas que sejam acometidas disso tenham essa possibilidade de cura, né? Mas é um tratamento que dura meses. Se a gente for pensar 2, 3 meses de quimioterapia, bote ali um mês antes de diagnóstico e até entrar num serviço, 2, 3 meses de quimioterapia, mais um mês, 2 meses de cirurgia, aí vai a radioterapia, mais um mês e meio. Quando você vai ver, isso 8 meses, 9 meses, 10 meses. Então é um tempo grande de tratamento. Então, durante esse tratamento, essa pessoa ela é protegida contra a demissão, por exemplo? Tá, então vamos lá. Então imagine que a pessoa precisou fazer o procedimento cirúrgico, recebeu 90 dias de auxílio doença, mas somente a cirurgia não foi suficiente. É necessário que aquela trabalhadora fique fazendo tratamento, né? E ela precisa ir fazer os tratamentos uma vez por semana, né? Digamos assim. A Então, assim, radioterapia é todo dia, por exemplo. É de diário. segunda a sexta. Mas se for todo dia, aí, de fato, é necessário analisar realmente se ela precisa continuar recebendo auxílio doença por mais tempo. Não, eu entendo, mas, por exemplo, a quimioterapia é uma vez a cada 20 dias, uma vez a cada 15 dias. Mas os efeitos da quimioterapia, que a pessoa fica realmente dias ali vomitando, ruim. É, Então, ele está durante o tratamento realmente até protegido pelo INSS, está em benefício e tudo. A pergunta é, esse paciente que está em benefício, está realmente fazendo seu tratamento, recebendo o benefício, se ele
ele só seria demitido quando ele voltasse, essa é a ideia. Mas ele É, pode ser demitido durante o tratamento, né? claro que assim, cada caso é um caso, né, doutor Júnior? A gente pode generalizar, precisa analisar cada situação concretamente. Vai ter pacientes que precisam ser afastados pelos 90 dias em razão da cirurgia e por mais tempo em razão da continuidade do tratamento. Já vai ter paciente que vai fazer o tratamento uma vez por mês, ele volta a trabalhar e naquele dia que ele vai fazer o tratamento, ele pode justificar a falta para o empregador. Uhum. Pode fornecer um atestado. Ó, esse dia eu vou ter que ir fazer a minha quimioterapia, minha raio, não sei o que é isso. E aí, durante aquele dia, a falta dele está justificada, porque até 15 dias, como eu lhe falei, a responsabilidade é da empresa, Certo. entendeu? Então, até 15 dias de afastamento, a empresa continua pagando salário. Mas nesse âmbito que o paciente com quimioterapia, ele não vai fazer uma sessão, ele vai fazer várias sessões. E para cada sessão, ok, é um dia, ele vai lá, vai faltar aquele dia, mas os dias subsequentes são de possíveis efeitos. Então, de repente, o médico poderia até dar um atestado de hoje para mais 5 dias, 7 dias, porque eu sei que em até 7 dias a possibilidade de efeito colateral é grande, né? Isso pode acontecer na prática, porque ele pensa, o paciente, por exemplo, de quimioterapia, ele vai ter que todo mês ter um atestado, no mínimo um atestado desse de 7 dias, Sim, né? Isso é viável na prática? sim, Ou geralmente acontece o que acontece na prática é que o paciente ele vai começar a quimioterapia, o oncologista, geralmente, o oncologista clínico, né, que não sou eu, já lê ali um atestado pelo tempo de quimioterapia, por um mês, por 2 meses. uhum. Como eu lhe falei, depende de cada caso, né? Mas vamos lá, pode acontecer situações que ele vai fazer um procedimento por mês, ele precisa todo mês passar 5 dias afastado. E aí, todo mês, o médico vai dar um atestado de 5 dias. E 5 dias, como a gente falou, a pessoa não precisa ir para o INSS. Basta fornecer o atestado de 5 dias para a empresa, que as faltas nos 5 dias estão justificadas, e ela não vai ter nenhum comprometimento do salário. No outro mês, do mesmo jeito, mais 5 dias para fazer o procedimento. O mesmo CID permite, esse Permite. médico permite. Sim. E aí o médico vai dar mais outro atestado de 5 dias, aí a pessoa vai passar mais 5 dias em casa, a empresa vai pagar aqueles 5 dias. Agora, vai ter situações que, de fato, a pessoa, durante todo o tratamento, só 5 dias não, vai precisar de 10, 15 dias. Então, o médico fornece logo um atestado de 3 meses. 90, de 3 meses, para poder ela ficar Com recebendo aquele também. CID de quimioterapia e etc. O mesmo CID. E aí, nesse período, é proibido, vamos falar essa palavra, o paciente ser demitido, por exemplo, né? Enquanto ela estiver recebendo benefício previdenciário do INSS, o contrato de trabalho fica suspenso. Então não pode ter demissão, né? Perfeito. Quando terminar o tratamento por completo, quando ela voltar para a empresa para trabalhar, né? Aí a empresa pode demitir ela, sem justa causa. Perfeito. Bem entendido. Obrigado mais uma vez pela clareza, doutor Diego. Agora eu queria ir para a penúltima parte da nossa live aqui, que são direitos que nós temos, nós ouvimos falar na rádio, na televisão e sabemos desses direitos e taxas, né? E que muitos pacientes com câncer podem ter ou não isenção ou alguma alteração nesse direito e que pouca gente conhece. Eu queria fazer um jogo aqui com você de perguntas rápidas e respostas rápidas até pelo nosso tempo, né? Que eu ainda quero responder uma ou duas perguntas dos ouvintes, né? Então vamos lá, Diego. O saco de FGTS, paciente com câncer, o que é que muda? Bom, o paciente que foi diagnosticado com câncer, ele pode ter direito, sim, de sacar o FGTS. O que é FGTS? O FGTS é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. É um direito de todo trabalhador brasileiro, onde a empresa todo mês deposita 8% do salário dele numa conta vinculada ao CPF dele na Caixa Econômica. Então, é um fundo de garantia, como o próprio nome diz. Ele vai usar em caso de necessidade. Então, quando ele é demitido por justa causa, ele vai lá e saca o FGTS. Quando ele quer comprar uma casa pela Caixa Econômica, ele pode usar o dinheiro do FGTS para comprar uma casa. E quando ele é diagnosticado com câncer, ele está passando por uma dificuldade, ele precisa de dinheiro, comprar remédio, fazer tratamento, e tem lá o dinheiro no fundo de garantia dele. Ele pode sim, com o atestado médico, fazer o requerimento perante a Caixa Econômica para sacar todo o dinheiro que está lá no FGTS. E não só o FGTS, o FGTS, PIS e PASEP também,
Porque antes do FGTS era PIS e PASEP, essa modalidade de garantia. Precisa ter um atestado médico específico, olha, o paciente está com câncer, solicito a Caixa Econômica, o paciente vai na Caixa Econômica, existe. Não precisa nem se dizer que a pessoa precisa ficar sem trabalhar, não. É só descrever que o paciente foi diagnosticado com neoplasia maligna, coloca o código CID da doença e pronto. Solicito, eu Garante a solicito, Caixa Econômica. solicito o saque do FGTS, PIS e PASEP. Isso. Se o Isso. paciente, obviamente, não quiser fazer esse saque, ele também não precisa. Só se o Não paciente precisa. precisa desse dinheiro, de repente, para pagar insumos, para pagar a cirurgia, para pagar o que for. Isso. E o paciente tem direito. Existe um tempo, rapidinho ele consegue, precisa assinar o advogado lá na casa. Não precisa. Isso é um direito fácil de conquistar. Inclusive, você pode fazer o requerimento de maneira virtual no site da Caixa Econômica Federal. E é rápido. Não demora, não. Perfeito. Renegociação de dívidas. O que é que o paciente, ele, com câncer, tá? Ele tem algum direito a mais que órgãos procura, enfim. O câncer por si só não dá direito de o paciente renegociar a dívida ou ser isento do pagamento daquela dívida. O que a gente orienta é que muitas vezes pode ser que tenha um seguro embutido naquele contrato com o banco. Então você imagina uma pessoa que comprou uma casa financiada pela Caixa Econômica. E junto com o contrato de financiamento do imóvel, tem um seguro de vida que garante, que cobre aquele contrato em caso de morte ou invalidez. Então, não é o câncer por si só. Caso aquele câncer gerou uma invalidez para aquele paciente, aí sim ele pode acionar o seguro, onde o seguro vem e quita o financiamento, certo? Então, é um direito que as pessoas precisam ficar atentas. Caso a pessoa tenha sido diagnosticada com câncer e ficou inválida em razão disso, e tem um seguro de vida embutido naquele contrato de financiamento, a seguradora vai e quita o financiamento, a pessoa fica isenta da dívida. E se o paciente falecer, é bom que os herdeiros, os familiares, tenham conhecimento disso, que o seguro vem e quita aquele imóvel. Perfeito. Então, não são todas dívidas, né? Mas a ideia é avaliar se tem um seguro associado ou não. Isso. Né? Tem alguns programas, inclusive municipais, né? Aqui em Sobral tem o Refis, eu não sei se é uma coisa nacional. O Refis entraria numa ideia dessa, por exemplo, olha, o paciente chega lá com declaração, eu tenho câncer, enfim, está aqui o atestado, biópsia e tudo, eu queria um prazo melhor, eu queria uma taxa melhor de renegociação de dívida, eu queria renegociar minha dívida perante ao município, por exemplo, porque eu diagnostiquei com câncer. Aqui em Sobral existe isso, você já viu alguma? É necessário verificar as regras do Refis, né? Sobre a questão de tributos, o que a gente sabe é que pacientes diagnosticados com câncer têm direito, por exemplo, à isenção de IPI e ICMS na compra de um carro, né? Outra vez, não é simplesmente o fato da pessoa ter câncer. Você imagina uma paciente mulher que teve câncer de mama, onde foi preciso fazer uma cirurgia e ela perdeu a movimentação do braço, por exemplo. Ela tem uma mobilidade ali reduzida, ela precisa de um carro adaptado. Aí sim, ela vai ter direito de adquirir um carro com a isenção do pagamento de IPI e ICMS. Então, o carro, ela consegue comprar o carro com 60% do preço do mercado, né? E aí é necessário ela fazer esse requerimento perante a Receita Federal. Ela, novamente falando, pega o atestado médico, procura a Receita, existe um procedimento administrativo na Receita Federal, onde no final desse procedimento a Receita Federal vai dar um documento a ela que isenta ela de pagar IPI. Aí ela vai no concessionário e mostra esse documento e aí a concessionária vai faturar um carro novo da fábrica sem pagar IPI. Para ficar claro, então, não é só ter o diagnóstico de câncer. Não é só ter o diagnóstico de câncer. É necessário que aquele câncer gere uma sequela que evidencia a invalidez da pessoa, ou então a redução de mobilidade, para que ela possa ter direito a essa injeção. Perfeito. E imposto de renda, algo que está em voga, né? Até dia 30 nós temos que declarar, né? O paciente com câncer, todos eles teriam direito à isenção do imposto de renda? Como funciona? A isenção de imposto de renda é para as pessoas que são aposentadas, né? Então, quem é aposentado do INSS e foi diagnosticado com câncer tem direito à isenção de imposto de renda.
Mesma coisa do IPI, então, né? Não é só o diagnóstico de câncer, que é uma dúvida, era uma dúvida minha, claro, mas de muitos pacientes, né? Eu diagnostiquei esse câncer, está tudo bem, estou só acompanhando, mas eu quero comprar um carro sem IPI, você pode fazer aqui uma declaração? Então, não tem nem que tirar essa declaração. Então, Aham, exatamente. teria que o paciente realmente estar, inclusive, no rol das incapacidades aí, já Isso. recebendo benefício por incapacidade, e por aí vai, Perfeito, né? isso mesmo. Quitação imobiliária é possível, por exemplo, no diagnóstico de câncer? É, a quitação imobiliária se dá nesse ponto que eu falei, né? Caso exista um seguro no contrato, geralmente tem, na verdade tem que ter, é uma regra legal. Uhum. Nos contratos de financiamento imobiliário tem que ter o seguro. E aquele paciente ficou inválido, aí sim a seguradora vem e quita o financiamento. E caso o paciente morreu, infelizmente é uma realidade, também a seguradora vem e quita o financiamento. Os herdeiros não vão precisar pagar aquela casa. A seguradora vem e quita o financiamento. Perfeito. Tem que ter um seguro embutido. Não é simplesmente pelo fato de ter câncer que o contrato é financiado, não. Eu queria abrir agora tá, algumas perguntas dos ouvintes, né? Tenho aqui algumas perguntas da caixinha de perguntas que abrimos na semana, inclusive obrigado aos participantes. Se você está assistindo nossa live aqui, fique de olho. Uma vez por mês nós faremos uma live nesse sentido. Nem sempre no Dr. Diego, né? Dr. Diego é muito ocupado, graças a Deus. Mas fiquem de olho para fazer as perguntas do seu dia a dia, se você conhecer alguém, tá? A do Carmo perguntou se paciente oncológico tem direito ao auxílio-doença, nós já conversamos sobre isso. A Flávia que é assídua aqui do nosso Instagram, né, sempre está com a gente, perguntou também quais os direitos do paciente oncológico que o paciente oncológico tem, e esse direito dura quanto tempo, né? Nós já falamos aqui muitos direitos aqui. A Suziane perguntou: minha mãe teve câncer e recebeu alta. Ou seja, ela teve câncer e está tudo bem. Se ela recebeu alta, eu presumo que ela foi realmente, passou 5 anos e está tudo bem. Ela tem direito à isenção do IPTU. Pois é. O IPTU é um imposto municipal que todo proprietário de um imóvel urbano precisa pagar anualmente para o município. Então é necessário verificar a legislação de cada município. Alguns municípios, Brasil afora, garantem direito de isenção sim no IPTU, certo? Então eu oriento que você procure o município, o setor de tributo do município, para saber se a legislação municipal garante esse direito do paciente. Eu sei que em Sobral não. Em Sobral não há esse direito, né? Já ficou alerta, né? Mas, Seria tem, interessante. mas eu sei que alguns municípios no Brasil garantem esse direito do paciente com câncer, sim. Perfeito. Eu queria passar aqui para a nossa produção. Estamos aqui bem assessorados pelo Renato, nosso amigo que está produzindo tudo aqui hoje. E eu queria saber como é que estão as perguntas aí. Duas perguntas aqui. Primeiro do Erivaldo, a pessoa que já recebeu o atestado que está inválido com o tempo indeterminado e tem direito a receber por novo. Pronto, para ficar claro, não sei se deu para escutar, a pergunta foi: a pessoa está com um atestado por tempo indeterminado, né? Se tem direito a receber o LOAS por invalidade, né? Sim, essa pessoa pode ter direito a receber o LOA, sim. Agora, não é necessário se submeter a uma perícia médica, né, como a gente falou, e também é necessário que a pessoa viva em situação de pobreza, né? É necessário que a pessoa tenha um cadastro único e a renda per capita familiar mensal tem que ser inferior a um quarto do salário mínimo. Então, se você passar pelo critério do impedimento de longo prazo, que vai ser feito na perícia, vai ser analisado na perícia, e se ficar evidenciado que você vive em situação de pobreza, sim, você tem direito de receber o LOAS BPC. E aquela história dos 2 anos, né, Diego, também. O impedimento, Se é por tempo indeterminado, a gente imagina que seja por seja por uma doença grave, né? exatamente. Não, não. Perguntou, às vezes o óbito tem que ser dito, né? Mas ela perguntou se a pessoa já curada de câncer tem esse direito. Se a pessoa está curada de câncer, ela está com vida normal. Durante o tratamento de câncer, ela tem a maioria desse direito que a gente já evidenciou aqui. Mas depois que ela ficou curada, graças a Deus, ela está tendo uma vida normal. Não tem, esse direito é para quem está passando por câncer mesmo. Se foi curado, não tem direito.
Mas uma pergunta, por exemplo, uma pessoa que está curada do câncer, ok, mas para ficar curada, ela está com incapacidade permanente. Ela está inválida com incapacidade permanente. Então ela não teria direito, por exemplo, à IPI, né? Se ficou as sequelas que gerou um impedimento, gerou uma invalidez, ela não tem mais câncer, tá? Tratamento, ela ficou curada. Mas, em razão de todo o tratamento que ela passou, pela cirurgia, por quimioterapia, ela gerou uma sequela que fez com que ela se tornasse inválida. Aí sim, ela tem direito a muitos benefícios legais que a gente falou aqui. Perfeito. Isso é interessante, se pontuar, né? Porque às vezes o tratamento do câncer é um tratamento mutilante, é um tratamento, eu sei disso, faço muitas cirurgias que eu sei que esse paciente ele vai ter problemas, sequelas aí o resto da vida, em detrimento do benefício da cura dele, se Deus quiser, né? Uma pessoa que vai ficar com colostomia, por exemplo, aquela famosa bolsinha de cocô de xixi o resto da vida, né? É uma realidade no meu dia a dia isso, né? Então é interessante pontuar isso, né? Existe um direito sim que o paciente pode pleitear. Sim, sim. Esse aí tem isenção de FGT, ele pode Sabe, né? sacar FGTS, quita o financiamento habitacional, ele compra um carro sem pagar IPI e ICMS. Se ele for aposentado com isso, ele vai ter direito a isenção de imposto de renda, como a gente falou, né? E se for necessário, inclusive, só mais um último ponto, se a pessoa que ficou aposentada por invalidez em razão do câncer, em razão da sequela que o câncer deixou, ele pode receber, inclusive, um adicional de 25% do ajudante. Hum. Então, a Isso é o aposentadoria, acompanhante, é isso? O acompanhante? isso, ele recebe o valor da aposentadoria mais 25% do valor dessa aposentadoria. Eu não sabia disso. É a super invalidez, né? Agora é necessário evidenciar que a pessoa precisa de outra pessoa para fazer as atividades da vida básica. Ela precisa de uma pessoa para comer, ela precisa de uma pessoa para levar ao banheiro, para tomar banho. Aí a super invalidez chamada. Ela recebe uma aposentadoria por invalidez com um adicional de 25% do salário. Muito interessante. Precisa ser requerido isso lá no INSS, levado todas as documentações, né? No momento da perícia no INSS, o médico perito já pode evidenciar isso e desde o início o benefício já pode vir com esse adicional. Mas é importante as pessoas atentarem para isso. Eu mesmo não conhecia esse adicional, né? É uma informação importante. A gente chama esse benefício de super invalidez. Perfeito, interessante. Tem mais alguma? Então, eu acho que com isso a gente foi conversa boa essa, que passa rápido, né? E temos várias conversas dessa durante a nossa semana, né, Teddy? E eu queria novamente agradecer, tá? Agradecer a sua presença, a sua disponibilidade, sempre muito solícito quando eu estou para cá para tirar essas dúvidas dos nossos pacientes, né? Agradecer também ao espaço, né? Para quem não sabe, esse espaço aqui é o espaço do escritório do Dr. Diego, aparente advogados, né? Que é o escritório aqui de Sobral. E queria, na verdade, me despedir dos nossos ouvintes, né? Eu sei que os ouvintes aí são meus ouvintes, né? No sentido de que o Instagram base é o meu ali, né? Mas sinta-se em casa de estar aqui sempre, se for preciso. E eu queria que você terminasse esse momento, né? Você é a estrela do dia aí, né? Queria que você terminasse esse momento falando aí se apresentando, na verdade, né? Dizendo aqui, falando sobre o seu espaço aqui de trabalho, para quem tiver interesse, e dar um tchau e agradecer mais uma vez pela presença de todos aí. Muito bem, doutor Jansen. Eu que agradeço o convite. Eu acho que a gente conseguiu servir aqui as pessoas, passar um pouco de informação jurídica para as pessoas que foram diagnosticadas com câncer e os seus familiares. Eu acho que a ideia é essa mesmo, é ajudar as pessoas que estão passando por esse momento muito delicado e dizer que a gente está sempre à disposição. Se quiser, a gente pode gravar outras lives, trazendo outros assuntos. E é isso. Obrigado pelo convite. Eu espero que todos fiquem bem. Aproveitem aí o final de semana. Obrigado, um abraço.